Boa noite, irmãos. Nós estamos entrando no ar com a nossa live, né? Nosso culto ao vivo de quinta-feira. E eu gostaria que vocês, se estivessem conectados, colocassem aí um ok para a gente poder começar. Ok? Então, eu gostaria de dar boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. E como eu disse agora há pouco, nós estamos aqui no nosso confinamento social, né? Foi um nome bonito que deram para a gente ficar em casa. Então eu gostaria de nessa noite convidar a todos para que nós pudéssemos louvar e bendizer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu gostaria de começar orando. Eu gostaria de começar orando, pedindo a Deus que estivesse nos abençoando nessa noite e tudo que nós pretendemos fazer, e que Deus esteja no controle de nossas vidas, não é isso? Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma música e enquanto nós colocamos uma música, nós vamos orar a Deus e pedir a Deus que esteja abençoando a nossa vida. Eu espero que você esteja aí conosco, conectado, né? E que você possa ser abençoado naquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite. Querido Deus e amado Pai, louvando o Teu nome, Senhor, mais uma vez nesse dia. Que a Tua graça e que Teu favor, ó Pai, incontável, esteja conosco, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Ó Deus, nós estamos aqui nesse momento na nossa casa, nós estamos, ó Deus, louvando o Teu nome. E, ó Pai, que nesse dia, Senhor, o Senhor esteja levantando a sua mão de poder, ó Pai, para que nós possamos então entender os Teus propósitos nos nossos dias. Nós queremos, ó Pai, te pedir que o Senhor esteja promovendo em cada um de nós, ó Deus, a Tua graça e o Teu favor. Nós queremos te pedir, ó Deus, pela Tua igreja. Nós não estamos, ó Deus, ó Pai, ligados, nós não estamos no templo físico, ó Pai, mas a Tua palavra diz que nós estamos ligados ao Senhor em comunhão. Então, Senhor, que nós possamos louvar o Teu nome nessa noite e que possamos aprender um pouquinho mais daquilo que Tu tens preparado para nós. Que o estudo, ó Pai, no livro do profeta Abacuque possa nos fazer, ó Pai, entender os Teus propósitos, não somente, ó Deus, para ajudar naqueles tempos, mas para nós também nos dias de hoje. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Vamos ouvir com a voz de Paula, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Essa música parece que foi escrita para os dias de hoje, né? Os mercados vazios, as ruas vazias, os bancos vazios, só as casas é que estão cheias. Esperamos, irmão, que nesse tempo de reclusão nós possamos orar a Deus, ler a Tua palavra, ler bons livros e meditar na palavra de Deus.
Belo hino. Osés de Paula foi um cantor da minha juventude. Ouvia muito Osés de Paula. Ele cantava algumas músicas muito bonitas, e essa música era uma delas. Bem, queridos, eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta em Abacuque. Eu disse que nós estamos estudando Abacuque, já estudamos o capítulo 1. Eu queria dar uma breve recapitulada naquilo que nós já estudamos até aqui. No capítulo 1, nós encontramos o profeta Abacuque questionando a Deus. E não somente questionando a Deus, mas também sendo respondido por ele. Nos versículos de 2 a 4, ele faz algumas perguntas pertinentes ao seu dia, ao dia em que ele estava vivendo. Algumas perguntas que ele fez foram essas: clamarei ao Senhor, e o Senhor não me escutará? Gritarei violência, e tu não me salvarás? O Senhor me permite ver a iniquidade, o Senhor me permite ver a opressão, a destruição, a violência. Por esta razão, diz Abacuque, a lei se afrouxa, a justiça não é exercida. Ele diz, muito pelo contrário, a lei e a justiça totalmente distorcidas. Irmãos, olhando o aspecto social, nós com certeza vamos dizer, pastor, os questionamentos de Abacuque estão certos. É verdade. E eu faço a seguinte pergunta: quem conseguiria viver num mundo assim? Quem aguentaria viver num mundo assim? Como eu disse agora há pouco, né? Parece muito do momento em que nós estamos vivendo, não apenas no Brasil, mas em todo o mundo. E parece, né, irmãos, que Abacuque está vivendo neste tempo tal a semelhança dos seus questionamentos. Abacuque ele estava clamando a Deus por causa de injustiças sociais. O que Abacuque via? Abacuque via opressão muito forte sobre os fracos. Abacuque via os ricos exercendo um poder sobre os pobres, seja dos reis sobre os súditos, e assim vai por diante. A destruição e a violência era algo que o profeta aferia diariamente. Mas ele não conseguia entender por que Deus permitia que os homens lançassem as suas maldades. No seu coração, certamente, ele estaria pensando, como muitos de nós, nos dias que estamos vivendo também, irmãos, pensariam, por que Deus permite que os homens lancem as suas maldades? Ou seja, estes eram os questionamentos de Abacuque para Deus. Mas ainda no capítulo 1, irmãos, Deus mostra a Abacuque que ele estava no controle, como também está no controle nos dias de hoje. Ele disse a Abacuque, eu vou levantar uma nação para que você possa ver que eu estou no controle, e uma nação para que você veja as respostas às perguntas que você me fez. E lá no capítulo 5, no versículo 1, ele faz a seguinte colocação. Abacuque, vede entre os gentios e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos. Sabe por quê, Abacuque? Porque realizarei em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Abacuque, diz Deus, vou realizar uma obra que você não vai crer, quer dizer, humanamente falando, né? Quando esta vitória e esta obra, ela se fizer presente e for contada. E ele continua respondendo a Abacuque, no versículo 6 e 7, quando ele diz, porque eis que suscita os caldeus, ou seja, a Babilônia. Ele começa a descrever o perfil daquela nação. Uma nação amarga, uma nação impetuosa, uma nação que marcha sobre a largura da terra, ou seja, sobre toda a extensão da terra. E por que ela marchava sobre a largura da terra?
porque Babilônia tinha um poder bélico muito grande. E ele disse que essa nação ela avançaria marcharia sobre toda a largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. E ele continua dando o perfil deste exército e dessa nação. No verso 7 ele diz: uma nação horrível e terrível é. Dela mesmo sairá o juízo e a sua dignidade. Ou seja, no capítulo 2, então, Deus vai mostrando a Abacuque que as suas questões seriam resolvidas. Mas Abacuque, ainda no capítulo 1, ele diz: mas Senhor, o Senhor vai permitir que uma nação ímpia, que uma nação gentia, uma nação que não te louva, não te serve, exerça o juízo sobre nós? Queridos, o que Abacuque não entendia é que Deus tem os seus próprios métodos para executar os seus juízos. Ele diz: vou suscitar essa nação, vou levantar essa nação, e ela então virá com a minha permissão, e o meu juízo será exercido em resposta aos teus questionamentos. Irmãos, eu sei que nos tempos que nós temos vivido, nós temos muitos questionamentos a serem feitos ao Senhor. Eu tenho certeza que nesse tempo você tem feito muito questionamento. Por exemplo, por que é que eu tenho que ficar trancado na minha casa? Por que o Senhor permitiu que um vírus que surgiu lá na China venha parar em Carapebus? Não sei, né? Milhares de distância de nós. Irmãos, não cabe a nós questionar os desígnios de Deus, mas cabe a nós orarmos a Deus, cabe a nós colocarmos de joelhos e pedirmos a Deus que tenha misericórdia de nós. Agora, só no capítulo 2, continuando, nós encontramos então Deus mostrando a Abacuque, mostrando a Abacuque que as suas questões seriam resolvidas. Em outras palavras, ele diz a Abacuque: você preste atenção, porque vai chegar o momento que o justo vai viver pela fé. E no capítulo 2, no começo, ali nós temos um cântico fúnebre, onde Deus narra como será a destruição da Babilônia. Ele está mostrando para Abacuque que o instrumento que ele estava usando para destruição seria, por sua vez, destruído. Essa é a principal resposta do dilema que Abacuque levanta no capítulo 1. O grande dilema de Abacuque é como pode um Deus justo, como pode um Deus santo usar uma nação réproba com um chicote para punir os outros povos e principalmente a nós. E aqui, irmãos, nós temos a revelação que se propõe dar a resposta aos vexantes indagações de Abacuque no capítulo 1. E Deus, neste capítulo, queridos, profere 5 ais que foram endereçados contra uma nação que atacava pessoas e obtinha lucro pela violência. Uma nação que edificava cidades por meio de atos violentos. Uma nação que degradava desavergonhadamente seus vizinhos e confiavam em seus próprios deuses. O Deus adorado na Babilônia naquela época era Marduk, ou como está na Bíblia, na versão bíblica, Merodach. Merodach é uma divindade babilônica que integra o novo panteão da Mesopotâmia ancestral. Ou seja, naquela época os babilônios, eles adoravam Merodach e eles então ofereciam todas as vitórias em cima dos seus inimigos ao seu deus Merodach. Bom, não cabe aqui nesse estudo estudar sobre essa divindade, quem sabe numa outra oportunidade. Mas esses ais que aqui estão destinados nesse momento para a Babilônia, em outros tempos também foram destinados aos assírios, aos macedônios. E você se lembra que na última palavra que eu dei à igreja, Jesus Cristo também disse, né? Ai das grávidas,
ai daqueles que estiverem vivos no grande dia do Senhor. Ou seja, era uma expressão que não era endereçada apenas aos babilônios, mas também a todos aqueles que tinham desobedecido, não estavam em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, esses ais, eles tinham uma referência universal que acusa toda a tirania humana. Bom, isso foi na primeira semana, nós falamos então sobre essas questões de Abacuque. Na semana passada, então, nós destacamos o primeiro ai. E o primeiro ai, ele diz, ai daquele que enriquece ilicitamente. O verso 9 diz, ai daquele que para sua casa junta cobiçosamente bens que foram mal adquiridos. Ou seja, bens que adquiridos de maneira estorpe para pôr o seu ninho no alto, ou seja, alguém que conseguia ganhos ilícitos para se colocar acima dos outros, pensando que poderia se livrar do poder do mal. E o verso 10 diz que essas pessoas estariam maquinando vergonha para a sua própria casa, para a sua própria vida. Ou seja, através da destruição dos povos, eles deliberadamente pecavam contra a sua própria alma. E Deus ainda fala para Abacuque, versículo 11, cada pedra da parede irá clamar. A cada trave do madeiramento das suas portas responderá, de lá responderá a esses malfeitores. Ou seja, queridos, esses serão vitimados pela lei, que nós chamamos de lei da colheita, e segundo a semeadura, receberão conforme a gravidade dos seus crimes. O texto de Gálatas, capítulo 6, verso 7 e 8, corrobora com este aspecto, com essa lei da semeadura, da colheita e semeadura, onde o versículo 7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará o quê? Corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Aqui está, irmãos, um preceito que nós podemos adotar, ou devemos adotar para a nossa Bíblia. Deus não se deixa escarnecer. Por isso, irmãos, não vamos errar deliberadamente. Uma vez por outra, quem sabe nós podemos até tomar atitudes erradas. Quem sabe nós podemos tomar algumas atitudes que não vão agradar a Deus. Às vezes é até involuntariamente. Mas Deus olha para nós, nos repreende e nos dá uma chance de nós voltarmos atrás e nos arrependermos do nosso erro. Mas a palavra de Deus aqui diz, ai daquele que escarnece deliberadamente. Ou seja, vai colher aquilo que ele plantou. Então, irmãos, o que Deus está mostrando aqui para Abacuque é que a grande águia babilônica, aquela águia que estaria voando para poder ceifar vidas e tomar conta da cidade, essa grande águia que voava alto, essa grande ave tornar-se-ia um verme babilônico que se arrastaria ao nível do solo. Deus dizia para Abacuque, fique triste não, eu vou dar aos babilônios aquilo que eles merecem. A Babilônia parecia estar fora da retaliação de Deus, mas o tempo provaria o contrário. Sabe, irmãos, o castigo deles estava garantido e o severo, o castigo estava garantido e seria severo, conforme descreve o versículo 8, que diz assim, os demais povos te despojarão a ti por causa do sangue dos homens e da violência que você fez à terra. E aqui hoje, irmãos, nós vamos então entrar estudando o terceiro ai.
E o terceiro ai está em Abacuque 2, os versos 12 até o versículo 14. E diz, seria mais ou menos assim: ai daquele que edifica com o sangue e iniquidade. Ai daquele que edifica com sangue e iniquidade. Então diz assim o versículo: ai daquele que edifica a cidade com sangue. Ai daquele que funda a cidade com iniquidade. Porventura não vem do Senhor dos exércitos, os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E o verso 12, então, voltando, diz: ai daquele que edifica com iniquidade. Ai daquele que edifica a cidade com sangue. Em hebraico, irmãos, a palavra iniquidade significa sem justiça. E alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, exegéticos, diz que essa palavra ela não se encontra na Bíblia. É a palavra que os tradutores usaram para iniquidade do hebraico. É uma palavra hebraica que se chama metzorá, que vem da raiz kizarat, que significa lepra. Então esta palavra era usada definindo uma situação de deterioração espiritual, fazendo apologia ao que esta doença faz fisicamente. Então, trazendo para nosso contexto, quando Abacuque escreve: é daqueles que edificam a cidade com sangue e que fundam a cidade com iniquidade. É como se esses homens, tomados por uma lepra, uma deterioração espiritual dentro de si, social, e eles então exercem todo este mal, direcionam todo este mal às nações que eles sobre a qual eles avançavam. Ou seja, eles não apenas eram acometidos de uma lepra, ou seja, algo mal no seu próprio corpo, como eles também faziam questão de fazer com que essa lepra alcançasse os povos, num sentido figurado, alcançasse também os povos que eles adquiriam através das guerras, que eles tomavam posse daquelas terras. Sabe, irmãos, iniquidade é uma palavra que se refere a um caráter de uma ação reprovável. Ou seja, o iníquo, ele enfatiza o estado de rebelião dentro de si. E não só isso, o iníquo, ele transmite também impureza, não apenas com relação aos pensamentos, mas também com relação ao próprio Deus. O termo, então, irmãos, também dentro desse contexto pessoal, de caráter reprovável e de estado de rebelião e impureza, também com o tempo passa a ter a mesma conotação de maldade, quebra de mandamento, rejeição, rejeição de Deus. E na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, o termo usado é anomia. E anomia, como eu disse, é rejeição deliberada da vontade de Deus em nossas vidas. Anomia significa também quebra dos mandamentos de Deus. E este ai, que agora é proferido contra aqueles que praticam a iniquidade e contra tudo aquilo que eles fazem. Sabe por quê? Porque há um desastre e extermínio à espera deles. Às vezes nós questionamos a Deus e nós pensamos: Deus, por que o Senhor permite que o iníquo prospere? Por que o Senhor permite que aquele que quebra os seus mandamentos deliberadamente prosperem?
E eu aqui trabalho arduamente, dou sangue, né, como nós dizemos no popular. Eu trabalho das 6 da manhã às 8 da noite, com grande dificuldade para manter minha família. E o iníquo prospera. Meu querido, não queira se igualar a eles. Não queira se igualar a eles, sabe por quê? Porque muitos deles, a maioria deles, eles estão tranquilos, aparentemente, com ganhos desonestos, com lucros desonestos. Entende? É assim que os babilônios aqui eram tratados, porque o ganho deles era um ganho desonesto. E este ai é contra eles. É como se fosse assim, olha, coitado de você. Tome cuidado, né? Porque o dia da sua desventura vai chegar, porque você ganha dinheiro desonesto, porque você ganha dinheiro de uma maneira errada. E este ai é contra essas pessoas. E trazendo para o nosso contexto, né, do contexto que nós estamos estudando, a Babilônia, ela tinha edificado cidades, a Babilônia tinha edificado fortalezas através do genocídio. Suas cidades foram construídas com sangues, entende? Então, queridos, nós podemos pensar o seguinte, que a Babilônia parecia estar fora da retaliação, mas o tempo provaria o contrário. O versículo 10 diz que eles faziam tudo isso para pôr o seu ninho no alto. Eles colocavam o seu ninho no alto, ou seja, as suas construções no alto, para se livrar do poder do mal. Ou seja, eles pensavam que construir nas alturas, eles estavam livres de tudo aquilo que eles estavam fazendo. Com isso, Deus está dizendo, sabe de uma coisa, Babilônia? Vocês, com vergonha, maquinaste mal para a sua própria casa. E aqui continua o detalhe do segundo ai. Aqueles povos ímpios, eles se exaltavam acima dos outros, como se fossem reis acima dos aldeões. Ou seja, como se fossem reis acima dos moradores de todas as aldeias. E viviam zombando, e viviam gloriando-se dos seus atos. Ai de você, Babilônia! Você está trazendo para você mesmo, a retaliação. Você está trazendo vergonha para a sua casa. E eles não sabiam, eles adoravam Marodaque, mas eles não sabiam contra os filhos de quem eles estavam lutando. O povo contra o qual eles se opunham eram os filhos de Yahvé Sabaote, ou seja, Deus eterno, general dos exércitos. Amém, igreja? Você pode dizer amém? Eles poderiam adorar Merodach, mas nós adoramos Yahvé Sabaote, ou seja, um Deus eterno, um Deus que guerra as nossas lutas, que luta as nossas lutas, um general que está à nossa frente, combatendo aqueles que nos desejam mal. Então, irmãos, preste atenção, eles não sabiam com quem eles estavam mexendo. Eles pensavam que, como as outras nações, eles poderiam zombar, eles poderiam colocar, como se fosse envergonhar essas nações. Mas eles escarneceram o povo que era filho de Yahvé Sabaote, Deus eterno, general dos exércitos. Eu quero que você entenda isso nesta noite. Você é filho desse Deus. Um Deus que luta a sua luta, um Deus que luta as minhas lutas. Então, queridos, seja qual for a luta que você esteja passando, eu gostaria que você entendesse isto. Deus eterno, general dos exércitos, está à sua frente. Ele lutará por você e ele lhe trará a vitória. Entende isto? Os babilônios achavam que havia derrotado para sempre o povo de Deus.
mas ele estava completamente enganado. O que eles não sabiam é que o castigo deles estava garantido e seria tão muito severo, como descreve, né, como eu já disse agora há pouco, o capítulo 8. Sabe o que vai acontecer com você, Babilônia? Os povos que você despojou, os povos que você tratou com sangue, matando, você tratou com violência, os demais povos vai despojar você. Sabe por quê? Por causa do sangue que você derramou, por causa da violência com que você tratou os seus opositores, as cidades, os reinos que vocês alcançaram, e vocês com violência fizeram isso. Ou seja, em outras palavras, Deus estava dizendo para Abacuque: não se impressione, Abacuque, porque os babilônios terão o castigo deles garantido. Eles sofrerão retaliação opressora. Eles seriam cortados, né, tanto dos povos, e finalmente também seriam envergonhados, como eles próprios envergonharam a muitos. Eles sofreriam devastadora retaliação, tanto da parte de Deus quanto da parte dos homens. Por isso o segundo ai, ai de quem constrói com iniquidade, com sangue, com violência. O assassino seria assassinado. Aquele que pôs em perigo teria a própria vida também em perigo. Aquele que havia devorado seria devorado. Sabe, queridos, às vezes nós, como eu disse agora há pouco, nós clamamos a Deus e achamos que Deus não está nos ouvindo. Nós falamos para Deus das injustiças que nós vimos, né? Temos visto na face da terra, do lado, ao nosso lado, as coisas acontecendo, as desigualdades, o roubo, a lei sendo distorcida, a justiça sendo distorcida, e achamos que Deus não está vendo. Abacuque também achou, mas Deus disse: calma, Abacuque, eu estou no controle, mantenha sua fé firme. Sabe por quê? Porque eu sou o Deus Yahvé, Yahvé Sabaote, o Deus eterno, general dos exércitos, é o Shaddai, Deus forte, poderoso. Sabe, queridos, Babilônia, assim também como esses que praticam a iniquidade, que estão do nosso lado, coitado deles, como diz a palavra de Deus, ai deles, porque o que pecar contra mim, diz Provérbios 8,36, contra mim violentará a sua própria alma. Todos os que me odeiam, todos os que praticam a iniquidade, olha o que diz Provérbios, eles amam a própria morte. Olha que interessante. Mateus capítulo 26, versículo 52. Jesus disse: olha, embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Irmãos, o plano da Babilônia de destruir a outros, a fim de estarem em segurança, diz Deus a Abacuque, fracassou redondamente. A casa edificada sobre os corpos torturados, as casas construídas em cima de esqueletos, não pode ser habitadas. Em sua ansiedade de levantar um monumento a si próprio, eles edificaram uma casa de vergonha. É triste, né, irmãos, você ouvir falar de alguém que ficou rico às custas de exploração do mais pobre. É triste você ouvir falar de alguém que construiu grandes mansões, comprou muitas propriedades, engrandeceu a si mesmo através de explorar os necessitados. Eles levantam um monumento a si próprio, edificam casa de vergonha. Quando eu cheguei aqui em Macaé, me falavam de um médico que fazia muito aborto. E as pessoas falavam em tom de zombaria. Está vendo aquela casa ali? Cada tijolo daquela casa
é um bebezinho, é um bebezinho, é um bebezinho que ele matou. É exatamente da própria casa, os próprios rebocos, o próprio tijolo. Precisamos edificar uma casa sólida, uma casa que esteja na rocha que é Jesus Cristo. Continuando, irmão, o versículo 11 nos diz que cada pedra clamará da parede. Foi o que eu disse agora há pouco, daqueles abortos que aquele médico praticava. Ele praticava muitos abortos e as pessoas diziam: cada tijolo daquela casa está clamando, porque é como se fosse um bebezinho que ele matou. E a trave lhe responderá madeiramente. Então, irmãos, aqui no versículo 11, continua os detalhes sobre o segundo ai. Deus está dizendo para Abacuque, sabe, Abacuque, todos os materiais que eles tinham usado, eles usaram para levantar monumentos e as suas casas no alto engrandecimento, clamaria para eles próprios: assassinos sangrentos. Assassinos sangrentos. As madeiras que eles haviam cortado e levado para as suas cidades, que eles haviam construído, que ele havia empregado, que havia furtado de outras terras, juntar-se-iam com os materiais da sua própria casa e na repreensão contra eles: seu ladrão, seu assassino. Ou seja, seria uma forma de repreender, ou seja, de uma forma mais atualizada. Ao olhar para aquelas paredes, ao olhar para o madeirame da sua casa, eles sentiriam na sua mente, no seu coração, como se todo esse material estivesse clamando contra ele o sangue que foi derramado para poder adquirir aqueles bens. Irmãos, Deus está dizendo para Abacuque que Babilônia, todo o seu exército e o seu Deus Merodach seriam envergonhados pelas próprias coisas que pensavam torná-los grandes pessoas. Qual é a grande lição que eu tiro, irmãos, desse segundo ai? Ai daquele que ajunta semeando o mal. Não vale a pena, irmãos, não vale a pena enriquecer às custas daqueles que foram ludibriados, daqueles que foram roubados, né, para que possamos enriquecer. Que nós possamos fazer como a palavra de Deus fala para nós. Nós possamos, sim, agradecer a Deus por podermos ter o suficiente para cada dia. Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos: dá-nos hoje o pão de cada dia. O alimento de cada dia nos dá hoje. Ou seja, vamos viver cada dia a seu tempo. Sabe, queridos, que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos abençoe. E que nós possamos, ó Deus, com seriedade, estudarmos a palavra de Deus. E quando vier no seu pensamento, o que veio na cabeça, na mente de Abacuque, pense em Deus. Pense que Deus está no controle. Abacuque clamou: Senhor, eu estou gritando, eu estou clamando, parece que o Senhor não está me ouvindo. A iniquidade cresce, a lei está sendo torcida, o juiz ele julga de uma maneira errada, torcida, beneficiando os que têm poder, os que têm dinheiro. Irmãos, quando esses pensamentos vierem à sua mente, dobre o seu joelho no chão e diga: Senhor, me permita viver cada dia na sua presença e entender os seus propósitos na minha vida. Que eu pare de olhar o outro, mas que eu possa direcionar o meu olhar para a tua cruz, de onde vem rica fonte, vem uma fonte salutar, de onde desce rios de água viva, capaz de confortar, consolar e saciar a minha sede. Então, queridos, no momento que nós estamos vivendo, que o Senhor possa nos abençoar e possamos aprender a viver na total
dependência de Deus. Não deixe que as coisas que estão acontecendo no Brasil, especificamente no Brasil, não deixe que as coisas que estão acontecendo ao nosso lado tire o nosso foco da presença de Deus. Tire o nosso foco daquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. Eu recebi, Deus abençoe a todos, né, que nós possamos ter aprendido um pouco a palavra de Deus hoje. Eu recebi alguns pedidos de oração, nós vamos orar por esses pedidos. A Priscila, né, pede para orar pelo seu pai, por Vitor, né, por Carapebus, de modo geral, pelas famílias, pelos nossos governantes, temos feito isso todos os dias, pelas autoridades espirituais, aqueles que da parte de Deus têm cuidado de nós como ovelhas. Então eu vou orar, Priscila, por esse pedido. Vou orar também pela Simone, que está pedindo pela família dela, né? Pela família enlutada do Toninho, que faleceu hoje. Orar também pela Nadine, que perdeu seu esposo, Cláudio, também no dia de hoje. Orar, a Eliane pede para orar pelo Gabriel. O Gabriel está lá em Brasília, né? E seus tios, né? Orar por ela também, orar pela Eliane, orar pelo Geilson. A irmã Eliane está pedindo para orar pelas grávidas, principalmente a Dani. Dani, vou estar orando por você, né? Para que Deus continue te abençoando nessa gravidez. E quando Daniel vier alegrar a sua vida, a do Anderson, que venha num outro contexto, numa outra situação. A Vera pede para orar pelos profissionais da saúde, é verdade. Temos que orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos vigias, por todas as pessoas que prestam um serviço dentro de uma unidade de saúde. Dani, deixa eu corrigir aqui, não é Daniel, não é Davi. Desculpe aí, tá? Minha mente falhou agora aqui. Então vamos orar também pelos profissionais da saúde. A irmã Rosélia está pedindo também, nós oremos por ela e por toda a sua família. A Marlene, a mãe de Dani, pede que ore pela sua família, pela filha, né? E o neto, que está por vir, e pelo Anderson, o seu genro. Nós vamos orar agora, irmãos. Nós vamos orar e pedir a Deus que esteja nos abençoando. Eu vou colocar uma música ali no fundo. Aguarde só um pouquinho, porque eu prego, eu oro, eu opero o computador, né? Eu não tenho um operador ajudante, tá bom? Então só um minutinho que eu vou botar a música no computador. Grandioso és tu, é a música que vamos ouvir. Querido Deus e Pai, somos gratos ao Senhor por mais uma vez, ó Deus, me permitir trazer essa palavra nessa noite. Que nós possamos aprender, Senhor, com a Tua palavra, a viver num mundo conturbado, a viver num mundo, ó Pai, onde as pessoas acham que ter lucro de uma forma errada, desonesta, é o que importa. Mas, ó Pai, nós aprendemos na Tua palavra que o Senhor nos dá o necessário para a vida diária. Ó Deus, que o Senhor esteja acalmando nossos corações. Que o Senhor, ó Deus, esteja abençoando, ó Deus, cada pedido aqui apresentado. Ó Deus, que o Senhor esteja abençoando o pai de Priscila, o Vitinho, ó Deus. Que o Senhor esteja abençoando Carapebus, os governantes de Carapebus, as famílias de Carapebus. Ó Deus, os governantes do nosso país, presidentes, governadores, senadores, deputados, ó Pai. Ó Deus, os pastores, ó Pai, que tem esse grande compromisso de cuidar das ovelhas que o Senhor colocou sob o seu cuidado, sua responsabilidade. Ó Deus, dá-nos coragem, dá-nos unção do Teu Espírito, ó Deus, para poder fazê-lo com temor e tremor diante do Senhor. Ó Deus, abençoe também a família da Simone, Senhor. Abençoe, ó Pai, a família do Toninho, Pai, que faleceu hoje. Ó Deus, que o Senhor esteja confortando nós.
mas os demais parentes sejam confortados e consolados pelo Senhor. Também queremos te pedir, ó Deus, pela Eliane, por Gabriel, pelo Geilson, ó Deus, pelos seus tios, ó Pai, que estão em Brasília, que eles sejam abençoados pelo Senhor. Ó Deus, abençoa o Messias, abençoa a sua esposa também. Ó Deus, ore também, queremos orar também, ó Pai, por Dani. Ó Deus, que o Davi venha com muita saúde para alegrar o Anderson, alegrar a Dani, alegrar a Marlene, ó Pai, alegrar o seu pai também, Senhor. Ó Deus, que ele venha com muita saúde e abençoe, ó Pai, essa gravidez, ó Pai, para que possa ocorrer na maior normalidade, Senhor. E aqueles, ó Pai, que estão cuidando dos enfermos, ó Pai, nas unidades hospitalares, que o Senhor os abençoe tremendamente, os proteja, Senhor. Queremos te pedir, ó Deus, pela família da Rosélia, que o Senhor abençoe sua filha, sua neta, Senhor. Ó Deus, abençoe nossas vidas. Abençoe nossas vidas, ó Pai, para que nós possamos ser sustentados pela tua mão poderosa. A todos aqueles, ó Pai, que estão participando conosco desse culto de adoração, que a tua bênção os alcance a todos. Assim oramos em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diga um amém bem forte de onde você está agora. Amém. Vamos acabar de ouvir essa música, depois estaremos nos despedindo. Grandioso és tu, Senhor. Queridos, muito obrigado por terem me acompanhado. Que Deus nos dê uma boa noite de sono, para que nós possamos descansar nos eternos braços do meu Rei, do nosso Rei. Que você tenha uma noite abençoada e que Deus possa ter falado tremendamente ao seu coração hoje. Eu espero vê-los novamente domingo. Não se esqueçam, domingo às 18 horas e não às 19, tá ok? Irmãos, por causa desse problema que estamos vivendo, né, não apenas em Carapebus, da mesma forma como estamos fazendo hoje vai ser domingo também, ok? Vai ser aqui de casa, eu vou estar colocando louvores, né, para você cantar onde você está, para eu cantar aqui juntamente com Keila, tá bom? Então esteja orando para que Deus continue falando nesse tempo. A igreja, o templo pode estar com as portas fechadas, mas a igreja está aberta, porque a igreja somos nós. Louvado seja o nosso Deus. Eu não poderia também deixar aqui de agradecer ao Mateus, parabenizá-lo, né, ele e Yasmin, pela iniciativa de ontem, por arrecadar alimentos para ajudar famílias que estão necessitadas, famílias que não têm um ganho, né, para poder sustentar a sua família nessa parada que nós estamos vivendo agora. Alguém disse hoje no WhatsApp da igreja que acho que faltou algumas coisas ainda de higiene pessoal, né? Quem sabe, Mateus, a gente vai levantar aí a outra oferta, agora visando mais as crianças, vivendo mais a higiene pessoal. Né? Coloque no grupo aí, eu tenho certeza que a igreja vai responder positivamente como respondeu até aqui. A nossa igreja é uma igreja tremenda, é maravilhosa, está sempre pronta a responder aos apelos para atender a sociedade e aos necessitados. Isto é igreja. A irmã Eliane, esposa de Creir, Eliane Gomes, falou isso hoje. Isto é ser igreja, é atender às necessidades daqueles que precisam, né? Daqueles que vão ao culto, atender às necessidades espiritual, mas também atender às necessidades pessoais e sociais, tá bom? Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite.